Sejam muito bem-vindos a mais um Operação Copa América. Eu sou o Tomás Simões Pires. E bom, mantendo a tradição aqui do nosso programa, temos mais um convidado muito especial aqui conosco. Ele é ex-jogador de futebol, ex-treinador e agora é jornalista esportivo da Bandeirantes. Estamos aqui com ele, Cláudio Duarte. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. Prazer em estar aqui, de alguma forma, colaborar para que vocês consigam confirmar esse trabalho que está sendo muito bem feito. Bom, vamos começar então nossa rodada de perguntas. Uma perguntinha mais para À vontade. quebrar o gelo. Conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória, bem rapidinho, assim. Começou jogando bola, treinador, agora jornalista esportivo. Como é que tu foi parar no jornalismo esportivo, assim? Não, eu tive uma trajetória que começou em São Jerônimo em 1968, quando eu fui convidado a vir fazer testes na equipe de juvenil, que equivale ao júnior hoje, do Esporte Clube Internacional. Fui aprovado, aos 18 anos de 1970 fui guindado à equipe profissional e joguei até 77, quando eu tinha 26 anos, quando eu tive um problema no joelho, quebrei o joelho, a parte da cartilagem, e aquilo me impossibilitou de continuar sendo atleta. No ano seguinte, 3 meses depois, em março de 78, eu fui convidado a ser o técnico interino do Internacional. Ou seja, passei a ser o treinador interino do time que eu jogava, com apenas 26 anos. E aí tive a felicidade das coisas darem certo e comecei a minha carreira como treinador, aos 26 anos, no Internacional, que durou até pouco tempo atrás, quando eu resolvi que o meu papel no futebol, nesta área, tinha terminado. E só para deixar claro que eu não sou jornalista esportivo, eu sou cronista esportivo. Eu não fiz a faculdade, fiz apenas o curso que me habilita a ser cronista, comentarista, fazer alguma locução, alguma coisa, né? Mas sem ter a mínima pretensão de querer ser jornalista, não o sendo, né? Só isso. Como dá para ver, o nosso programa fala sobre a Copa América. Eu queria que tu contasse alguma história que tu guarde, alguma recordação boa sobre a Copa América. Eu acho que a Copa América é uma competição continental, ela é uma competição que ela é periódica, ela não é aquela de todo ano, então as equipes procuram sempre ter uma boa participação. Mas nós temos um problema muito sério, que é o de calendário, que faz com que a maioria desses atletas que participam da Copa América hoje, é o exemplo hoje, cheguem nessa competição já no último estresse possível, porque as temporadas europeias estão terminando. Eles estão aqui jogando quando eram para estar de férias e certamente não estão no seu melhor momento físico. Nós temos visto nos jogos que a maioria dos participantes do futebol europeu tem chegado desgastados aos finais, inclusive com cãibras marcantes na maioria deles. Então é uma situação que, quando a gente faz a crítica de que a Copa América não tem um nível técnico de excelência, ela não tem também por isso. Também porque os jogadores sairão agora dessa Copa, irão obrigatoriamente, porque a lei assim exige, tirar as suas devidas férias e vão desfalcar os seus times nas próximas competições europeias, porque os seus companheiros de time que não são da América do Sul, certamente já estão de férias e voltarão antecipadamente. Então é um prejuízo para jogadores profissionais e para os próprios clubes, que vão ficar no começo das suas competições, que é de meio de temporada, meio de ano a meio de ano, é a temporada europeia, né? E não vou te dar 101% de certeza, mas 100% eu acho que eu posso dar. O Brasil é o único país que não tem uma temporada igual aos outros. Nós somos os únicos diferentes. Isso causa um prejuízo muito grande, inclusive no intercâmbio, nas janelas de transferências. Quando a janela de transferência acontece no mundo da bola, o Brasil está fora dela, ele está em competição.
Então, se alguém precisar vender, alguém vende no meio da competição, tem que perder jogadores, né? E isso é um problema que até hoje não foi solucionado. Como todo nosso telespectador já sabe, a Copa América está chegando até a sua reta final, no momento que esse programa está sendo gravado. E eu queria que tu analisasse um pouquinho da trajetória do Brasil na fase de grupos. O que tu achou do futebol apresentado pela seleção? Gostou, não gostou? Eu poderia te responder perguntando, não só a ti, mas ao teu telespectador, de que qual equipe demonstrou realmente a produção esperada? Qual? Tu poderia dar um detalhe, não, a Colômbia teve resultados positivos. Sim, mas dentro de uma atuação normal. O Uruguai, a mesma coisa, porque o Uruguai foi tido e havido pelos nomes que compõem a sua equipe como um dos favoritos, porque tinha Cavani, tinha Suárez, né? E o que a gente viu foi que os resultados não foram, empatou com o Japão, né? Então tu tem alguma dificuldade. Esse aspecto técnico dessas competições, eles realmente foi muito aquém do esperado. E isso faz com que a gente, quando analisa futebol, respeite a situação em que esses atletas se veem envolvidos, né? E a gente acaba, por ser da casa, de analisar a nossa seleção. Qual foi a produção da nossa seleção até hoje, pessoal? Muito aquém do esperado. Nós estamos aqui hoje, eu, tu e todo mundo que está lá do outro lado, esperando daqui um pouco o jogo contra a Argentina. Nós somos os favoritos por quê? Porque o nosso momento de organização é melhor do que o deles, só por isso. Porque o que nós produzimos até hoje, até esse encontro, e o que a Argentina produziu também nessa competição, não nos enche de esperança de um grande jogo, e sim de um jogo amarrado, pegado, nervoso, tenso, porque os dois lados precisam mostrar alguma coisa, precisam mostrar aquilo que todo mundo espera, né? Que o torcedor da Argentina espera e que o brasileiro também, mas muito longe daquilo que poderia ser, né? Nós não temos uma seleção definida em nomes, definida em estratégia, definida em plano tático, né? Modelo de jogo, nada. Mas eles também não têm. Eles têm um problema que todo mundo acusa como o problema de gestão. E nós, brasileiros, vamos dizer o quê se nós temos dois presidentes, ex-presidentes da CBF presos e um que não pode sair do país? Nós vamos dizer o quê? Que nós temos uma gestão boa? Que nós temos uma competição brasileira boa? Não. Nós temos inúmeras dificuldades como todo mundo. E o que a gente tem que entender é que o futebol hoje é diferente do que era antes. Não adianta ficar pensando, mas antes era bom e hoje não é. O futebol hoje é outro jogo. Tem outra característica. O tamanho do campo de jogo ficou pequeno. Não é o tamanho do campo, a sua dimensão, e sim o tamanho do campo de jogo. Hoje, alguns ainda dividem o campo no terço defensivo, terço intermediário e terço ofensivo. Já tem gente que já está dividido em 4 partes, o campo de jogo. Então, esse jogo se desenrola num espaço de tamanho de campo muito pequeno. E isso está fazendo com que o futebol não seja, entre aspas, tão bonito quanto era antes, né? Vocês que são jovens, no instante em que pegarem, eu sou do tempo do videotape ainda, sabe? Tempo do pegar um vídeo antigo, bota lá e tu olha e diz, mas os caras jogavam bem. Sim, o adversário estava a 5 metros dele, olhando para ele, porque não entrava nele, porque tinha medo do drible. Porque uma defesa ficava numa linha de uma área e a outra na linha da outra área. O campo de jogo era amplo, tinha espaço, e ninguém conseguia fechar todos os espaços. Hoje não. Reduz para 1/3, ou 1/4, 1/3, ou 1/4, e é todo mundo em bloco. Então o futebol ficou mais difícil de se olhar, difícil de se interpretar e de se entender. Mas a produção técnica hoje, ela realmente, pelos problemas que cada um tem, e principalmente, vou repetir, pelo problema do final de temporada dos que estão na Europa, e a maioria absoluta
dos jogadores que estão na Copa América joga no mundo europeu com um calendário diferente aqui do nosso. E tu acha que a Copa América ano que vem, de 2020, já sendo feita no mesmo ano da Eurocopa, pode começar a ser uma espécie de mudança para elevar o nível da nossa competição? Eu acho que só isso não resolve nada, porque eles vão acumular, fazer a Copa América 2 anos seguidos para ficar juntinho com o calendário da Europa, da Eurocopa, certo? Isso é muito bom? Claro que é, mas está faltando coisa. Não adianta o nosso calendário anual ser o mesmo de janeiro a dezembro. Não, o do mundo não é assim. A desculpa que tem é que nós não podemos abrir mão do verão. Nós não podemos, que nós temos verão, que tem praia para ir, que tem carnaval para a gente desfilar, né? Quando nós estamos indo na rota contrária do que o mundo é. O calendário mundial do futebol é de meio de ano a meio de ano. Janelas e todas as competições, o mundo inteiro, na pré-temporada que antecede o início das competições, o mundo inteiro faz, viajando pelo mundo também, competições, torneios de exibição, aquela que cada time joga 45, sai 2, entra 2, joga pelo mundo inteiro isso, atraindo torcedores, vendendo a sua marca e adquirindo condicionamento. É em torno de 40 a 45 dias. Vocês lembram quantos dias o pessoal ficou o ano passado para começar o Campeonato Gaúcho? Quando se cumpriu a obrigação de dar 30 dias de férias para os que realmente mereciam, tinha um grupo que entrou em férias antes para poder voltar antes, para poder jogar num limite de 10, 15 dias. Quando o interior fica treinando 2, 3 meses antes. Então é um problema muito mais de calendário, mas no sentido geral, reorganização, né? Gestão da confederação, das federações, dos clubes, né? Parece que eu estou sendo muito crítico. Não, apenas estou mostrando a realidade, né? Porque quando eu faço a crítica, eu faço uma crítica embasada no tempo que eu fui atleta, treinador. Como atleta, eu fui presidente do Sindicato dos Atletas, buscando esse amparo legal, a regularização e a regulamentação da atividade de atleta profissional, que hoje existe, que dão garantias, né, dos seus direitos. Eu participei quando eu tinha 23 anos, junto com outros jogadores, para conseguirmos que essa lei fosse uma lei respeitada e que ela realmente fizesse parte da profissão. A Lei Pelé, que hoje diz que o atleta, quando termina o seu contrato, ele tem o direito de ir e vir, também começou naquela época, porque nós éramos um país onde o jogador ficava vinculado ao clube mesmo quando o seu contrato terminasse, ou se submetia às regras do clube, ou acabaria com a sua própria carreira, como aconteceram com vários. E nós buscamos o direito de ir e vir. Quando acaba o meu contrato com tal empresa, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, em qualquer time. Acaba o meu contrato, eu vou trabalhar onde eu quiser. Hoje em dia ainda existem pessoas que entendem que o Grêmio, que o Internacional, só para citar os dois aqui, estão vendendo jogadores. Não, não estão. Os times vêm aqui e pagam a multa rescisória, não existe mais venda. Não existe mais compra e venda de vínculos empregatícios, não existe mais. Eu venho aqui, pago a multa para rescindir o teu contrato e te levo lá e tu assina o teu. Então isso são direitos adquiridos. As responsabilidades também aumentaram. Então o nosso futebol ainda precisa que essa cultura do que nós somos os melhores em tudo acabe. Essa globalização do futebol, hoje aqueles que apanhavam em cada encontro, né, contra os grandes, hoje estão incomodando os grandes. Essa Copa América, quais foram as grandes surpresas? Catar, Venezuela, Japão, jogando um futebol que até então nós não acompanhávamos direito, não. Eles evoluíram, eles se organizaram, eles planejaram.
A Venezuela, 1 ano e meio, 2 atrás, foi vice-campeã mundial de sub-20. Opa, tem alguma coisa errada aí? Ou tem alguma coisa certa? Ou quem sabe esse planejamento está dando resultado? E nós não, nós sempre com aquela de achar que nós somos os melhores em tudo. País do futebol. País do futebol, que nós damos aula, damos lição. Acabou isso há muito tempo. O futebol hoje, ele é do mundo. E nós temos que nos adaptar, perder a arrogância. Tem gente que sempre fala que o sucesso não pode subir a cabeça, não é isso? Isso é uma mentira. Quem não pode subir a tua cabeça é o fracasso. A vitória tem que subir, o sucesso tem que subir para que tu crie estrutura e suporte para dar um pulo mais alto ainda. O que tu não pode é ser arrogante. E o brasileiro é arrogante. Principalmente no futebol, para não falar de outras áreas. E isso tem que ser corrigido. A gente vai para o nosso próximo quadro, que é o quadro Opiniões Impopulares. Impopulares? Impopulares. Ah, tu quer me derrubar, é isso? A opinião impopular que a gente quer saber sobre o técnico Tite. O técnico Tite é um técnico muito preparado, todo mundo sabe disso, né? Tem a sua característica, tanto fora do campo, na sua comunicação. Uns gostam, outros desgostam, é um direito das pessoas. A gente não consegue agradar todo mundo. E no trabalho tem o seu modelo de jogo, a sua forma de entender e compreender o jogo. Porque o jogo de futebol ele é muito simples. Desde que tu compreenda e entenda como é que ele se desenvolve. Para o jogador jogar é muito simples também, desde que ele tenha uma função e a característica para cumprir aquela função. Qual é o significado da Federação Internacional FIFA? É a Federação Internacional de Futebol. E o A? Association. Isso, Association. Federação Internacional de Futebol Association. Então, o que é o futebol? Na própria sigla está dizendo. Uma associação de características que formam um time. São 11. Tu tem que casar as características. Se tu pegares, vou te fazer uma contra-pergunta. Se tu pegares o Messi, que hoje é considerado, já de muito tempo, mas hoje ainda é, maior jogador do mundo, e fizer um time com 11 Messis, tu ganha o jogo? Não, tu perde. Porque ele vai fazer bem a dele, as outras 10 ele não sabe fazer. São 11 funções em campo. Ele vai ser nota 10 na dele. E as outras 10 faz o quê? Então, a gente tem que entender que o jogo de futebol é um jogo associativo. Está na sigla dele. Tá? De casamento de característica. Então, tu tem que ter a característica necessária. E muitas vezes, essa característica, ela não precisa ser baseada só na técnica. Tem que ser baseada no emocional, no físico, na compreensão do jogo, no entendimento do jogo, numa boa leitura do jogo. Tá? Na humildade de saber que muitas vezes tu vai ter que trabalhar para que o teu companheiro seja o protagonista. Eu vou ser o que trabalho, mas quem vai se consagrar é aquele lá. Aquele lá é o que vai fazer gol, que vai cruzar, que vai fazer isso e aquilo. Porque, senão, não tem como ter time. Se todo mundo entrar e pegar a bola e querer fazer o que acha que deve sozinho, acabou. Então o futebol precisa ser entendido e compreendido sempre. A última opinião impopular que eu queria saber é sobre o Neymar. Tu acha que se o Brasil tivesse com o Neymar agora em campo, o desempenho seria melhor? Ou tu acha que o Everton até foi uma surpresa que para nós gaúchos, sinceramente, não é muito surpreendente o Everton jogar bem, né? Mas para o resto do Brasil dá para ver que todo mundo ficou surpreso com o fato do Everton estourar na seleção brasileira. Eu acho que dá para olhar de alguns ângulos. Primeiro, o Neymar faz falta? Faz. O Neymar é o extra classe brasileiro hoje. E nós só temos ele. Extra classe é só ele. Ele está não no mesmo nível, mas perto de um Messi, de um Cristiano, de um Hazard, né? De um Griezmann. Ele tá ali nesse bolo. Entre os 10
melhores jogadores do mundo, o Neymar está dentro deles fácil, fácil. Tá? Se foi permitido que ele tivesse esse comportamento que a gente não gosta, né? Que é o extracampo, tá? Quando eles sabem que eles têm que se proteger, que são visados, que viram notícia por bobagem e não por coisa boa, aí a proteção deve ter falhado de alguma forma, mas eu queria ele jogando sempre. Quanto ao aspecto de comparar ele com o Everton Cebolinha, eu diria o seguinte: o Everton começou a competição sendo reserva, mesmo com o Neymar não estando aqui, por causa da lesão que ele teve. A má produção coletiva e individual fez com que ele fosse usado. Qual foi o grande diferencial da participação do Everton? O Everton entrou naquela característica e naquele estilo que o torcedor está pedindo há horas. Por isso é que ele caiu nas graças. Porque ele entrou bem e pegando a bola e partindo para cima. Posso até perder, mas vou tentar passar. Foi para a jogada individual do 1 para 1. E por isso que hoje, né, nós chegamos, e hoje, no dia que nós estamos aqui, Brasil e Argentina de noite se enfrentam. O confronto que está delineado, marcado no Brasil, na Argentina e no mundo inteiro é Messi contra Everton. Quem é que iria imaginar o tamanho desse protagonismo que o menino Everton, que a gente acha de tanta qualidade, aproveitou tão bem a oportunidade, começando sendo reserva, que hoje ele é considerado, até pelo jornal Olé, que é o maior jornal da Argentina, Messi contra Everton. Não era para ser ele. Se não fosse o Neymar, deveria ser outro dos titulares. Mas como ele entrou dando a resposta que o torcedor esperava, que o torcedor está exigindo há horas, nós temos que ter uma seleção que tenha estrutura tática, que tenha estrutura, plano de ação e estratégico, que tenha tudo, mas que não perca a essência do 1 para 1. Eu poderia te perguntar assim, contra o Paraguai, que foi o jogo que teve em Porto Alegre, lembra? Que nós ganhamos... tu estava lá sofrendo. Fui. Tá. Nós ganhamos nas penalidades, não foi isso? Isso. Foi. Primeiro tempo, o Everton jogou bem? Olha, particularmente, eu acho que a seleção inteira eu não achei bem. Mas vamos ao caso do Everton. O Everton não jogou bem? Não. Ele tentou todas as jogadas e não conseguiu sucesso em nenhuma no primeiro tempo. Por quê? Porque o outro time fez uma marcação dupla, com um marcando o fundo, que ele é rápido, e o outro marcando a diagonal dele. Aí eu pergunto, se o outro time bota 2 jogadores para marcar um teu, não ficou sobrando um dos nossos lá? Cadê o resultado da participação dos outros? Quando houve a expulsão do jogador do Paraguai, aconteceu que os caras ficaram com um a menos e tiveram que marcar mais pelo meio, deixaram o Everton sozinho com o lateral paraguaio. Ele foi para cima toda hora, porque é o forte, é a característica, é o dom que ele tem do 1 para 1. Ele não é muito alto, mas ele é uma estatura forte, ele é rápido e insinuante, sai pelo lado do fundo ou por dentro. Então são coisas que o torcedor queria ver. E no instante que ele entra num jogo faz, no outro faz, numa semifinal de Copa América, um cara que começou sendo reserva, com o Neymar não estando. Se o Neymar estivesse naquela função, o Everton reserva era compreensível, não era? É o Neymar, tá o Everton aí. Não, o Neymar não está. E ele custou entrar. Ele teve que, cada vez que ele entrava, ele tinha que comprovar sua capacidade. Chegando ao ponto de a Copa América não estar na final e nós estamos torcendo para que os argentinos se ferrem hoje. Por quê? Porque os argentinos, já preocupados, tiraram um lateral direito e vão botar um zagueiro de origem para jogar como zagueiro lateral, para não ir para o apoio, para nada, para não sair, que é para marcar o Everton. E aí não sou eu que estou o dizendo. A imprensa e o contexto brasileiro, da América do Sul, da Europa, está estampado, está o mundo inteiro vendo esses jogos agora.
e vendo o Everton. E perguntando por que ele começou na reserva, se ele entrou e hoje ele é o protagonista. Hoje no Brasil, qual é o torcedor que diz diferente, né? Hoje é Everton contra Messi? Nenhum. Porque é uma necessidade do futebol, tem de ter protagonistas. E tomara, eu torço pelo sucesso dele, quero que ele vá bem contra a Argentina, se tiver final, que vá bem, né? E que faça a sua vida, porque é um menino que a gente sabe a origem dele, veio lá do Ceará e precisa ter essa chance, já está com 23 anos. Se a gente lembra bem, o Everton está desde 14 ou 15 já no Grêmio. Mais ou menos isso, buscando chance. Lembra que ele foi reserva do Pedro Rocha? Lembra que ele foi reserva do Fernandinho? E ele foi na luta, buscou o espaço dele. E essa conquista tem que ser aplaudida de pé. Eu aplaudo sempre. Bom, tu comentou sobre Brasil e Argentina, coincide com o nosso próximo quadro, que é o nosso quadro de apostas. Bora. Como o programa aqui sendo apresentado agora no dia 2 de julho, terça-feira, dia do Brasil e Argentina... Antes do jogo. Antes do jogo. A gente quer saber a tua opinião de qual vai ser a final da Copa América. Quem leva entre Brasil e Argentina e quem leva no jogo entre Chile e Peru? Se a gente fizer uma análise puramente do que estão produzindo, o Chile deve passar. Deve porque é o time que desenvolveu um futebol coletivo bem estruturado. Tem alguns baixinhos chatos lá, né? Tem uns baixinhos lá que movimentam o tempo inteiro. E é um time que não dá para esquecer que é bicampeão da Copa América. Nas últimas duas ganharam eles. Eu acho candidato hoje ainda. Tá? Mas isso não invalida que o Peru possa fazer porque o futebol permite isso, né? Que tu seja melhor e perca. Pô, eu sou melhor e perdi o jogo. Sim, o futebol o permite, é o único esporte. Nos outros, se tu jogar bem, tu ganha. E Brasil e Argentina é um jogo difícil de qualquer prognóstico, porque os dois buscam recuperação. Os dois têm uma dívida para pagar. Então pode acontecer qualquer coisa. Não esquecendo que o que eu disse aqui há pouco, de que os protagonistas hoje são Messi de um lado e Everton do outro. Todo mundo acredita, brasileiro, no Everton, e todo argentino acredita no Messi. Nós não estamos olhando nem para o Agüero, nem para o Lautaro, não estamos olhando para Firmino, para Gabriel de Jesus, para ninguém. Nós estamos todo mundo esperando. Everton, nos salva. E os argentinos estão pedindo ajuda para o Messi também. São Messi. Porque eles estão com um problema de ter que provar também. Bom, então é isso. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Muito obrigado mesmo de verdade por ter aceitado o nosso convite. Sempre agradecendo também a SPM por liberar o estúdio de telejornalismo aí pra gente. Agradecer também ao nosso professor Leandro Olegário por sempre estar nos orientando. Muito obrigado pela presença mais uma vez do Cláudio e também de você sempre. Um abraço e tchau!